Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje falaremos da relação entre o seno e o cosseno na circunferência trigonométrica. Essa relação é conhecida como relação trigonométrica fundamental 1. E é uma aplicação, como vocês verão, uma aplicação direta do teorema de Pitágoras na circunferência trigonométrica. Veja bem, sem perda de generalidade, se tomarmos aqui um ponto P na circunferência, nesse caso tomamos no primeiro quadrante, mas poderia ser tomado em qualquer um dos outros. O seno, chamando esse ângulo aqui de alfa, né, pessoal? Atenção, se chamarmos esse ângulo de alfa, o seno de alfa será a projeção de P na direção do eixo vertical, que é o eixo dos senos, né? Essa projeção aqui chamamos de P duas linhas, é o seno, ó. O seno é esse segmento de reta que vai de O a P duas linhas. O cosseno, como bem sabemos, é a projeção do ponto P no eixo horizontal. Chamamos aqui de P', ou seja, é o segmento de reta que vai de O a P'. Atenção, o segmento que vai de O a P' é o cosseno de alfa. Esse segmento aqui de O a P duas linhas é o seno de alfa. Entretanto, esse segmento OP duas linhas é do mesmo tamanho, tem a mesma medida de P'. Portanto, eu posso chamar esse segmento aqui de seno de alfa, tá certo? Eu também posso chamar aqui de seno de alfa. Qual é a vantagem de chamar esse segmento? É que agora temos aqui uma figura conhecidíssima, que é um triângulo retângulo, onde um dos catetos mede cosseno de alfa e o outro cateto mede seno de alfa. Se vocês observarem com atenção, a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o segmento OP, tem medida 1. Por que tem medida 1, Aristônio? Como você sabe disso? Porque nós estamos diante de uma circunferência trigonométrica e nós sabemos que na circunferência trigonométrica o raio vale 1. Ora, esse segmento que vai do centro para um ponto qualquer da circunferência é o raio. Portanto, o raio vale 1. Então, recapitulando, pessoal, aqui nós temos um triângulo retângulo, ó, o ângulozinho reto aqui, em que os catetos valem seno de alfa, cosseno de alfa. Alfa é esse ângulo central e, portanto, o arco da circunferência. E a hipotenusa vale 1. E vocês devem lembrar, pelo famosíssimo teorema de Pitágoras, que a soma dos quadrados dos dois lados menores, ou seja, dos catetos, é igual ao quadrado da medida do lado maior, ou seja, a hipotenusa. Aplicando essa relação aqui, teremos, ó, seno de alfa, que é um dos lados do triângulo, ao quadrado, mais cosseno de alfa ao quadrado, será igual a hipotenusa ao quadrado, no caso 1 ao quadrado. Pessoal, seno de alfa ao quadrado dá seno ao quadrado. Na hora de representar o quadrado, não deve ficar no alfa, porque não é o ângulo que está ao quadrado, é o seno. Então, a representação é essa, ó, pessoal. Seno ao quadrado do ângulo alfa, mais cosseno de alfa ao quadrado, dá o cosseno ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado 1. Então, esta formulinha aqui é a relação trigonométrica fundamental 1, que relaciona seno e cosseno. Qual é a vantagem desta relação? É que a partir do seno, nós podemos calcular o cosseno de um mesmo ângulo, de um ângulo dado, ou a partir do cosseno, nós podemos calcular o seno. É claro que eu preciso saber o quadrante, porque como aqui tem o quadradinho, eu preciso saber o sinal do que eu estou calculando, tá certo? Então tá aqui a relação trigonométrica fundamental 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Vamos agora, na sequência, trabalhar alguns exemplos aplicando esta relação trigonométrica fundamental. Venham comigo. Atenção, pessoal. Sendo cosseno de x igual a 3/5 com x no quarto quadrante, determine o seno de x. Foi dado o cosseno e nós queremos o seno. E foi dito que o x está no quarto quadrante. Lembrando, pessoal, os arcos do quarto quadrante, de fato, têm cosseno positivo. Mas o seno será
negativo. Relembrando, pessoal, no quarto quadrante, ó, para os senos, atenção, para os senos, vocês lembram que o primeiro quadrante é positivo, o segundo positivo, o terceiro e quarto negativos, né, pessoal? Para o cosseno, vamos lembrar aqui, pessoal, para o cosseno, primeiro positivo, segundo e terceiro negativo, ficou feinho aqui, e o quarto positivo. É assim, pessoal? Então vamos bem, vamos lá, nós queremos calcular o seno de x e foi dado o cosseno de x. Nós vamos partir aqui da relação trigonométrica fundamental 1 que diz que, atenção pessoal, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ora, como nós temos o cosseno, nós vamos substituir o cosseno para calcular o seno. Acompanhem comigo, ó. A gente repete aqui, seno ao quadrado mais, quanto vale o cosseno, pessoal? 3/5. Vou substituir aqui cosseno por 3/5. Como é uma fração e eu quero elevar ao quadrado, devemos colocar dentro de parênteses. Vai ficar 3/5, tudo isso ao quadrado igual a 1. Vocês me entenderam daqui para cá o que nós fizemos? Nós repetimos o seno, que é o que queremos calcular, e no lugar de cosseno substituímos por 3/5. Como está o quadrado, ficou 3/5 ao quadrado, tudo isso igual a 1. De modo que temos, ó, seno ao quadrado de x mais elevar uma fração ao quadrado, pessoal. Vocês lembram? Não tem segredo. Você eleva o numerador e eleva o denominador. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Tudo isso igual a 1. O 9 sobre 25 está somando, passa para o outro lado diminuindo. Vai ficar, ó, seno ao quadrado de x igual. Você repete o 1, menos, porque aqui está mais, vem menos, 9 sobre 25. Pessoal, como devemos proceder para somar ou subtrair um número inteiro de uma fração? Você pode proceder do seguinte modo, atenção pessoal, ó, que é o equivalente a tirar o MMC. Você repete o de baixo, o denominador, e faz 25 vezes 1, 25, menos 9, 16. De novo, pessoal, você repete o denominador, pega esse denominador, multiplica pelo número inteiro e soma ou diminui do numerador. Ó, 25 vezes 1, 25, menos 9, 16. Por exemplo, se tivéssemos aqui 2 mais 3 quartos, como deveríamos proceder? Mais 3 quartos. Repetiríamos o 4, faríamos 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. Vocês me entenderam, pessoal? Como somar ou diminuir um número inteiro de uma fração? Você age como se fosse uma fração mista, certo? Ok? Entendido, pessoal? Então vamos lá. Agora nós temos aqui uma potenciação. Quem desfaz a potenciação? A radiciação. Do outro lado tem que aparecer uma raiz. E normalmente, né, pessoal, atrás da raiz a gente coloca mais ou menos. Vai levar bem para cá, pessoal. Ó. Vai ficar seno de x, atenção, seno de x igual. Vou consertar isso aqui, pessoal, vai ficando muito feio. Atenção, ó. Seno de x igual. No lugar, esse quadradinho passa para o outro lado uma raiz. Atrás da raiz nós devemos colocar o mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 25. E aí você tira a raiz quadrada do numerador e do denominador. Atenção, pessoal. Agora, aqui tem um mais ou menos. Mas como foi dito quadrante, eu vou ver qual dos dois sinais eu considero. Se não disser o quadrante, você considera os dois valores, o positivo e o negativo. Mas se for definido o quadrante, você tem que vir aqui, ó. Seno de x. O seno de x no quarto quadrante é negativo, então vou considerar apenas o sinal de menos. Você tem que olhar pelo quadrante e a função que você está calculando, se é seno ou cosseno, qual o sinal aqui que você vai considerar. Vou repetir, pessoal, o problema nos diz que o x está no quarto quadrante. Nós estamos calculando o valor do seno. E no quarto quadrante o seno é negativo, então vai prevalecer apenas o valor de menos. Raiz quadrada de 16, 4, e raiz quadrada de 25, 5. Portanto, o seno de x vale menos 4/5. Ficou entendido, pessoal?
Creio que sim, mas vamos trabalhar mais um exemplo para deixar cada vez mais claro. Atenção, acompanhem comigo. Se o seno de x vale menos 12 sobre 13, com x no terceiro quadrante, determine o cosseno de x. Veja que o seno está negativo e, de fato, no terceiro quadrante o seno é negativo. O cosseno também no terceiro quadrante será negativo. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, aplicar mais uma vez a relação trigonométrica fundamental 1, que diz o que, pessoal? Que, atenção, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. É isso, pessoal? Aqui nesse caso nós temos o seno e queremos calcular o cosseno. Então vamos substituir de cara o seno. O seno vale menos 12 sobre 13. Você tem que trazer dentro de parênteses menos 12 sobre 13. Tudo isso ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado igual a 1. Pessoal, vamos desenvolver essa potenciação. Vocês lembram que um número, mesmo estando negativo, quando eu elevo ao quadrado, o resultado fica positivo. E generalizando ainda mais, toda vez que eu tenho uma potência de expoente par, ainda que a base seja negativa, o resultado ficará positivo. Não é isso, pessoal? Então vamos lá. Então vai ficar positivo, porque menos por menos mais. 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, dá 144. 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13, dá 169. Tudo isso mais cosseno quadrado igual a 1. Aqui está somando, passa para o outro lado diminuindo. Vai ficar, ó, cosseno quadrado igual a 1 menos 144 sobre 169. Portanto, cosseno quadrado de x será igual a, repete o denominador, lembra o que fizemos no exemplo anterior, 169 vezes 1, 169, menos 144, 169 menos 144 dá 25. Né? Aqui tem um quadradinho, a exemplo do que fizemos no item anterior, vai aparecer uma raiz e atrás da raiz os sinais de mais ou menos. Mais ou menos, raiz quadrada de 25 sobre 169. Só que não prevalecem os dois sinais, apenas o equivalente ao sinal desta função no quadrante determinado. Como é do terceiro quadrante, o cosseno é negativo, portanto vai prevalecer o sinal de menos. Pessoal, você tira as duas raízes quadradas, chamando a atenção que nem sempre esses números terão raízes quadradas exatas. O denominador tem esse tipo de problema, mas o numerador nem sempre terá. Quando não tiver, você deixa dentro de raiz o numerador e tira a raiz do denominador. Nesse caso, ambos têm. Raiz quadrada de 25 é 5. Atenção, raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 169 é 13. Portanto, o cosseno de x é menos 5 sobre 13. Deixa eu chamar a atenção para o seguinte detalhe. Se você chegar num problema assim, ó, raiz de 7 sobre 36, por exemplo, no final, aí você vai fazer o seguinte, ó, o 7 não tem raiz quadrada exata, permanece dentro, ó, só o 7, e raiz quadrada de 36, 6, tá certo, pessoal? Vai ter casos que não terá raiz quadrada o número de cima, nesse tipo de problema. O denominador sempre tem, porque ele vem aqui dessa potência. Mas existem outros problemas que não tem nenhum nem outro. Aí você racionaliza. Ok? Ficou entendido, pessoal? A relação entre seno e cosseno, a relação trigonométrica fundamental 1. Espero que todos tenham entendido. Que Deus nos abençoe grandemente e até a próxima aula.